do ponto de vista de uma fenomenologia existencial da ação, né? Não do ponto de vista de uma fenomenologia eidética, né? Mas do ponto de vista de uma fenomenologia existencial da ação, né? É importante entender que fenomenologia e gestaltificação são rigorosamente sinônimos, né? Ou, se não são sinônimos, são pelo menos processos que coincidem, né? E a gestaltificação, né, pode ser entendida como o próprio processo de desdobramento do fenomenológico, né? Da apresentação fenomenológica, né? Isso porque, né, a gestaltificação carece de ser entendida, né, de um modo muito mais básico, de um modo muito mais radical, né? Quer dizer, eminentemente, né, própria e especificamente, o processo da gestaltificação é o processo ontológico, né? É o processo ontológico de constituição da ação, né, enquanto constituição do logos, enquanto constituição do sentido, enquanto constituição do fenomenologos, né, que se constitui na implicação compreensivamente, né, e que se dá enquanto compreensão e musculação, né? O processo fenomenológico da ação se dá como compreensão, né, como constituição do fenomenologos, do sentido do fenômeno, né, que se dá enquanto compreensão na implicação, né, e que se dá enquanto compreensão e musculação, né? Isso, no modo fenomenológico existencial de nós sermos, é o processo de vivência da ação, né? O processo de vivência do acontecer fenomenológico existencial, né? Que se dá como desdobramento de possibilidades e que é o processo da ação. A ação, né, é sempre compreensiva, né? Intrinsecamente compreensiva. A ação é consciência pré-reflexiva, né? E a consciência pré-reflexiva é compreensão, não é percepção, é compreensão, né? E enquanto compreensão, a ação pode ser meramente compreensiva ou pode ser compreensiva e muscular, né? Então, a vivência da ação é a vivência fenomenológica. É a vivência fenomenológica pré-reflexiva, que se dá como ação fenomenológico-existencial, né? E que se dá como desdobramento de possibilidades. Em suas duas modalidades, seja como ação meramente compreensiva, seja como ação compreensiva e muscular, né? A ação se dá de um modo eminentemente gestaltificativo, né? A ação é eminentemente formativa, né? Porque a ação é, a partir do desdobramento de possibilidades, a constituição de formas, né? Formas que se dão na duração da vivência do acontecer fenomenológico, né? Como vivência do processo de formação de figura e fundo, né? Que se caracteriza como a constituição compreensiva da ação, né? E formas que se dão depois que se dá o episódio da ação. Porque, eminentemente, o episódio da ação é formativo também no sentido de que ele forma as coisas, né? As coisas, pelo decaimento e instalação da possibilidade, né? Depois da duração do episódio da ação, as coisas se constituem como instalação, né? Como coisificação instalativa, como coisas,
e que são eminentemente formas, que são eminentemente gestalts, né? Constituídas no processo da gestaltificação, que é o processo da vivência de formação de figura e fundo, que é o processo de constituição compreensiva e musculativa da ação. O processo de constituição da ação eminentemente fenomenológica existencial, como compreensão e como musculação, é eminentemente constitutivo de formas, ou seja, é formativo, seja como vivência da consciência compreensiva fenomenológica pré-reflexiva, seja a posteriori como processo de constituição das coisas, das instalações coisificativas, né? Quer dizer, então, intrinsecamente, o próprio processo de desdobramento da ação, quer seja ao nível da duração da vivência fenomenológica, quer seja posteriormente, é um processo formativo. Possibilidade se define fundamentalmente pelo poder formativo da força que nós vivenciamos no modo fenomenológico existencial, né? Possibilidade é força, né? Possibilidades são as forças que nós vivenciamos no modo fenomenológico existencial, né? Mas essas forças não se definem como força no sentido de força bruta, por exemplo, né? As forças que são as possibilidades que nós vivenciamos no modo fenomenológico existencial de nós sermos, na duração do modo fenomenológico existencial de nós sermos, são forças que se definem própria e especificamente pelo seu potencial, pelo seu poder, né? Criativo, né? Pelo seu poder de criação de formas, né? As forças que são as possibilidades são eminentemente formativas, quer seja enquanto processo de formação de figura e fundo, quer seja a posteriori na formação das coisas, né? Dizer que o processo da ação, tanto em termos de constituição da consciência compreensiva pré-reflexiva, como em termos de constituição das coisas, é um processo formativo, eminentemente quer dizer que o processo de desdobramento das possibilidades é um processo gestaltificativo, né? Quer dizer, o processo do desdobramento da ação, quer seja enquanto compreensão, quer seja enquanto musculação, quer seja enquanto compreensão meramente, quer seja enquanto compreensão e musculação, o processo de desdobramento das possibilidades é eminentemente formativo. O que quer dizer que ele é eminentemente gestaltificativo, né? Quer dizer, o processo da ação é a fenomenologia. O processo de vivência da ação é eminentemente a fenomenologia, né? Fenomenologia significa o logos, o sentido do fenômeno. Fenomenologia nunca significa o estudo do fenômeno ou a ciência do fenômeno, né? Fenomenologia não é isso. Fenomenologia, especificamente, é o sentido do fenômeno. Logos quer dizer sentido, especificamente em termos de fenomenologia. E é o sentido, o logos, que se constitui com o desdobramento de possibilidades, porque as possibilidades se constituem como logos, se constituem como sentido no seu desdobramento enquanto processamento da ação. Esse processo fenomenológico é eminentemente um processo formativo. O que quer dizer, é eminentemente um processo gestaltificativo, né? Por isso que não é favor nenhum a gente falar de uma fenomenologia gestaltificativa, né? A fenomenologia, enquanto fenomenologia existencial, enquanto fenomenologia da ação, é eminentemente gestaltificativa, né? Porque a fenomenologia, que é o processamento da ação enquanto compreensão ou enquanto compreensão e musculação, é eminentemente formativa. E enquanto formativa, é eminentemente gestaltificativa.
né? Daí que é preciso falar de fenomenologia gestaltificativa, porque toda a vivência fenomenológica é formativa, né? E toda a vivência fenomenológica é, portanto, gestaltificativa em específico. Própria e especificamente a fenomenologia, a fenomenação é gestaltificação, né? E nós precisamos falar numa fenomenologia gestaltificativa, né? O que quer dizer que o processo fenomenológico da ação dá-se, né, segundo as qualidades da Gestalt, do processo gestaltificativo. Ou seja, em específico, própria e especificamente, o processo fenomenológico da ação se dá como gestaltificação, né? O processo fenomenológico e existencial da ação, em específico, se dá como gestaltificação. A fenomenologia é gestaltificativa, né? E a ação dá-se segundo as qualidades específicas da Gestalt. Dentre elas, né, o aspecto eminentemente formativo da gestaltificação. A ação é eminentemente formativa. A vivência da ação, quer seja enquanto compreensão e musculação, é eminentemente formativa, né? E formativa de um processo de um modo tal, né, que a vivência compreensiva, né, e a vivência compreensiva e musculativa da ação eminentemente se dá pela apresentação originária, pela vivência originária da apresentação de totalidades significativas, né? A vivência compreensiva da ação e a vivência compreensiva e musculativa da ação dá-se originariamente, em primeiro lugar, né, como a vivência de totalidades significativas. Totalidades significativas que são compostas de partes, né? Partes que são possibilidades, que se organizam em dominâncias, né? E que se desdobram como a ação, né? Possibilidades, ou dominância de possibilidades, figuram compreensivamente, figuram musculativamente, figuram como a ação, né? E a ação que se dá originariamente, em primeiro lugar, não como uma vivência de partes que se associam, mas em primeiro lugar como uma vivência de totalidades significativas, compreensivas e musculativas, que se desdobram e que, ao se desdobrarem, vão explicitando as suas partes até reconstituírem o esboço original da vivência de totalidade significativa que se dá em primeiro lugar, né? Quer dizer, esse caráter gestaltificativo da vivência originária em cada ato, né? Na vivência de cada momento da ação, né? A vivência originária que se dá como vivência de totalidades significativas que se desdobram, né, é uma outra característica intrínseca do processo de gestaltificação, né? Então, tanto enquanto formativa, né, eminentemente formativa, tanto ao nível da vivência compreensiva como ao nível da musculação, né? E como resultado da vivência fenomenológica, na forma das coisas, né? Então, formativa a ação, tanto na vivência fenomenológica, como tanto na vivência compreensiva, como na musculação e como na coisa que é consequente ao processo de vivência da ação, né? A vivência fenomenológica existencial da ação é formativa e, por isso, gestaltificativa. E guarda a característica de que
a vivência gestaltificativa se dá originariamente como a vivência de totalidades, que progressivamente vão explicitando as suas partes, que reconstituem a totalidade original, né, que se apresentou, né, como início do processo atual da vivência fenomenológica existencial do desdobramento da ação. Né? Vivência essa da ação que é eminentemente gestaltificativa, né? De modo que nós podemos falar tranquilamente em fenomenologia gestaltificativa, né? De modo que nós podemos tranquilamente, né, fundamentar essa expressão, né, na característica de que a vivência da ação é eminentemente gestaltificativa, né? O que permite que nós falemos de fenomenologia gestaltificativa. Então, não se trata simplesmente da fenomenologia do Brentano, não se trata simplesmente da fenomenologia do Heidegger, ou do Russell, ou do Merleau-Ponty, não é isso, simplesmente. Né? Quer dizer, a própria gestaltificação reivindica um estatuto de ontologia, né? E, enquanto tal, um estatuto de fenomenologia. A fenomenologia, a vivência fenomenológica é eminentemente gestaltificativa, de um modo tal que nós podemos falar em específico, própria e especificamente, de fenomenologia gestaltificativa.